O Gus Fring era um vilão cruel e que fazia de tudo pra manter o seu poder. Inclusive, ele foi capaz de matar até o seu maior cara de confiança, o Victor. Só que muita gente não entende por que o Gus fez isso. Então nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente por que o Gus matou o Victor e eu já vou te adiantar que foram por 3 motivos diferentes. Bom, meu nome é Vitor Hugo e na terceira temporada de Breaking Bad a gente conhece o Gale, um químico muito esperto e que o Gus colocou pra cozinhar cristal junto com o Alt, meio que pra trabalhar como parceiro dele. Mas principalmente o Gus queria que o Gale aprendesse a receita do Alt pro Gus poder matar o Alt e deixar o Gale ali cozinhando cristal no lugar dele. Porque o Gale era um cara tranquilo, era um cara sossegado, ele não era problemático igual o Alt. Eu gosto de você. Só que o Gus não podia matar o Alt assim do nada, porque o Gus é um empresário, ele queria ganhar dinheiro, ele queria lucrar, e o cristal do Alt era único, era diferenciado. Então ele até podia matar o Alt, só que ele pararia de ganhar muita grana igual ele ganhava, porque a galera pagava caro pela metanfetamina do Alt. Só que o Alt acabou percebendo que a única coisa que mantinha ele vivo era que só ele sabia a receita de cristal. Então a partir do momento que o Gale pudesse substituir ele, o Gus iria lá e mataria o Alt. Então o Alt e o Jesse começaram a se planejar para matar o Gale. E vale a pena mencionar também que nesse momento o Gus não estava se dando muito bem com o Jesse, ele estava querendo matar ele, porque o Jesse tinha arrumado problema pro Gus, mas eu ainda vou falar mais sobre isso. Mas enquanto o Alt e o Jesse estavam se planejando para matar o Gale, pro Gus não poder matar o Alt, eles acabaram se enrolando demais e não deu tempo deles conseguirem executar essa tarefa. O Gus foi lá, mandou o Victor buscar o Alt na casa dele, levou o Alt até a lavanderia e quando o Alt chegou lá, tava o Mike e o Victor de uma forma muito esquisita no meio da noite, então tava claro que eles matariam o Alt ali mesmo. Só que o Alt, que não é bobo nem nada, assim que ele chegou lá na lavanderia, lá no laboratório da lavanderia no meio da noite, percebeu que aquilo tava muito sinistro, que aquilo tava muito esquisito e que obviamente eles matariam o Alt. E nesse momento ele começou a negociar a vida dele, falar pro Mike deixar ele viver, e o Mike falou que não podia deixar ele viver porque ele só obedecia ordens, a situação do Alt tava complicada, ele tava quase morrendo. Tava quase sendo morto, tava quase sendo matado ali naquela situação. Não tinha escapatória, porque o Mike, meu filho, se você mandar o Mike fazer alguma coisa, ele vai fazer sem pensar 2 vezes. O bicho é maldoso, o bicho é cruel. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. E bem nesse momento que o Alt tava negociando a vida dele com o Mike, tentando convencer o Mike a não matar ele, ele falou: se você me deixar viver, eu entrego o endereço do Jesse Pinkman. E nesse momento o Mike sabia que o Gus não tava se dando com o Jesse, o Gus queria matar o Jesse, e nesse momento ele percebeu a oportunidade perfeita de poder tanto matar o Alt e também pegar a localização do Jesse, ir lá matar ele e deixar o Gus alegre, deixar o Gus feliz. O Mike ganharia uns pontinhos com o Gus e até, ó, um dinheirinho a mais, pô. O Mike, tirando todos os pontos positivos dele, ele também é um puxa-saco. Como lidar com pessoas puxa-sacos? E pra quem não lembra, todos os conflitos e discordâncias entre Jesse, o Alt e Gus nesse momento era pelo seguinte motivo. Anteriormente, o amigo do Jesse, o Combo, tinha sido morto, o Jesse acabou descobrindo quem foram os traficantes que mataram o amigo dele, ele decidiu que ia matar esses 2 traficantes pra se vingar, só que tinha um detalhe, esses 2 traficantes eram traficantes do Gus, eles trabalhavam pro Gus. Então o Alt acabou descobrindo que o Jesse estava na maldade, comentou isso com o Gus, e o Gus chamou o Jesse para uma reunião e falou: você não vai matar esses caras trabalham para mim, vamos esquecer todos esses conflitos de lado, até porque o seu amigo estava errado, ele estava vendendo ali numa região que já tinha dono. E o Jesse até falou pro Gus que o pior de tudo desses 2 traficantes é que eles também utilizavam crianças para cometer os crimes dele, e o Jesse não aceitava isso. Ter matado o Combo, tá, o Jesse até entendeu, mas o fato deles usarem crianças, o Jesse não concordava. E nesse momento o Gus também disse que não concordava, mandou aqueles caras pararem, mandou o Jesse manter a paz e naquele momento ficou tudo sossegado, ficou tudo tranquilo. O Jesse entendeu que o Combo amigo dele foi morto, mas ele estava errado e os caras aceitaram tranquilamente que iam parar de utilizar a criança, então eles demitiriam todas as crianças. Só que tem um detalhe, parecia que estava tudo tranquilo, só que durante a noite aqueles 2 caras foram lá e mataram a criança que eles utilizavam para cometer crime por eles. E tem outro detalhe, esse molequinho que eles mataram era irmão da atual namorada
namoradinha do Jesse, a Andrea. Então o bichinho que tava tranquilo, tava sossegado, achando que tudo tava resolvido. O Jesse ficou maluco, o Jesse ficou enfurecido e decidiu que mesmo assim ia matar aqueles dois caras. Eu tô brabo, mano. Então o Jesse foi dirigindo até o local que aqueles dois caras ficavam. Ele saiu do carro ali com a arma na mão, já programado pra fazer maldade e matar os caras. Só que naquele momento o Jesse não tinha nenhuma chance contra eles, seriam 2 contra 1. O Jesse é ruim de tiro, o Jesse não é um cara muito maldoso. Então nesse momento o Jesse ia morrer. Só que bem nesse momento, quando ninguém tá esperando, a gente escuta um barulho de carro aumentando, aumentando. E nisso vem o Alt, atropela aqueles dois caras, dá um tiro nos dois e salva a vida do Jesse. Ah, e também tem outro detalhe, depois que o Alt faz isso tudo, ele manda o Jesse correr. Corra. Corre, piranha, corre! Então esse aqui era o motivo principal pro Gus estar com raiva tanto do Alt quanto do Jesse, e o Gus sabia que eles eram problemáticos, e agora o Gus também já tinha o Gale pra cozinhar cristal pra ele, então tava sossegado. Nesse momento tava todo mundo lá na lavanderia, tava claro que o Alt ia morrer. E como eu disse anteriormente, nesse momento que o Alt tava lá na lavanderia junto com o Victor, com o Mike, só aguardando a morte chegar, ele começou a negociar a vida dele e falou: ó, eu vou entregar o endereço do Jesse. Eu entrego Jesse Pinkman. Como disse, ele é o problema. Ele sempre foi o problema. E aí o Mike falou: tá, fala onde ele tá. E aí o Alt falou: cara, não é assim, eu não sei onde ele fica se mudando de lugar toda hora. Onde ele está? Me passa o endereço agora. Mas não é assim, ele não para, ele se movimenta. Eu preciso ligar pra ele, marcar um encontro, e quando ele fosse encontrar comigo, vocês vão lá, capturam ele, matam ele e me deixam viver. Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Só que o Alt sabia que não tinha escapatória pra ele. Mesmo ele entregando o endereço do Jesse, eles matando o Jesse, eles matariam ele depois. Mas mesmo assim, o Mike confiou no Alt, deixou ele ligar pro Jesse, só que o Mike ficou ali coladinho. Então o Alt tava aqui com o telefone, o Mike ali bem perto dele, ouvindo tudo. E aí o Alt ligou pro telefone do Jesse, o Jesse atendeu e eles começaram a conversar. O Alt foi falando, e do nada ele falou: Jesse, você precisa matar o Gale, eles estão aqui comigo na lavanderia, vai correndo e você precisa matar ele agora. E aí na mesma hora o Mike percebeu aquela maldade, empurrou o Alt, desligou a ligação, e aí o Alt falou assim: se eu fosse vocês eu não me mataria, porque o Gus vai ficar com muita raiva caso vocês me matem e não tenha outro substituto pra cozinhar cristal no meu lugar, porque muito provavelmente o Jesse vai chegar na casa do Gale e vai matar ele. Então nesse momento o Victor, que também tava lá na lavanderia junto com eles, foi correndo até a casa do Gale pra tentar chegar lá antes do Jesse e impedir com que o Jesse mate o Gale. Só que o Victor chegou tarde, o Jesse já tinha chegado lá, ele bateu na porta da casa do Gale. Assim que o Gale abriu, o Jesse já sacou a arma e, cara, o Jesse mesmo chorando, mesmo triste, mesmo o Gale oferecendo dinheiro, oferecendo de tudo pro Jesse não matar ele, não tinha escapatória. Ou o Jesse matava o Gale, ou o Gus matava o Alt. Então o Jesse fica ali com a arma apontada pra cara dele, chorando, triste da vida, e ele precisa puxar o gatilho e matar o Gale. E nesse momento dá pena do Gale, porque ele era um cara inocente, um cara tranquilo, que não fazia mal a ninguém. A única coisa errada que ele fazia era cozinhar cristal. E também dá pena do Jesse, porque a gente percebe que ele não queria fazer aquilo. Ele tava mal em matar o Gale, só que, cara, ele gostava do Alt, e ele tinha uma dívida com o Alt, porque anteriormente o Alt salvou a vida dele, atropelando aqueles dois caras, e o Alt matou aqueles dois caras mesmo sabendo que ele arrumaria problema com o Gus depois disso, então o Jesse precisava pagar essa dívida. E depois que o Jesse matou o Gale, ele saiu correndo ali daquela cena do crime. E nisso o Victor chegou. Só que no momento que o Victor chegou ali naquele lugar, a casa do Gale já tava cheio de vizinho, cheio de gente ali curiosa pra ver o que tinha acontecido, já tinha até gente ligando pra polícia. E no momento que o Victor chegou lá, ele tava com raiva pelo Alt ter conseguido matar o Gale, ele tava ali meio nervoso, não sabia muito bem como agir naquela situação, ele acabou agindo de uma forma esquisita, entrou na cena do crime e principalmente todos os vizinhos ali viram o rosto do Victor. E quando o Victor saiu da casa do Gale, ele acabou encontrando o Jesse ali no carro, e nisso ele entrou no carro que o Jesse tava e mandou o Jesse dirigir e levou ele até a lavanderia. E presta muita atenção nesse detalhe, porque o Victor largou o carro dele ali, foi embora pra lavanderia no carro do Jesse, e ele também tinha sido visto na cena do crime, todos os vizinhos viram o rosto dele. E aí o Victor chegou lá na lavanderia com o Jesse. Então nesse momento, tá lá na lavanderia Jesse, Walt, Mike e Victor,
todo mundo apreensivo, todo mundo com medo, só esperando o Gus chegar lá, ou o Gus fazer uma ligação e ver o que ele vai fazer de toda aquela parada, porque obviamente ele tá muito bravo, ele tá muito revoltado com tudo aquilo. Até quem tava certo tava com medo do Gus. E nesse momento onde tava todo mundo esperando o Gus chegar pra ver o que ele ia fazer, o Victor começou a cozinhar cristal ali no laboratório, porque ele mais ou menos sabia a receita, porque ele tinha assistido várias e várias vezes o Walt cozinhando. Então o Victor pensou assim, eu vou cozinhar cristal aqui pro Walt perceber que eu também sei a receita, e pro Gus perceber também que ele pode matar o Walt numa boa pra eu substituir ele. O Victor achou que ele tava abafando, que ele tava arrasando nessa situação aqui. Então até o momento o Victor já cometeu alguns erros. O primeiro deles foi ser visto na cena do crime, o segundo deles foi largar o carro na cena do crime da casa do Gale, e o terceiro deles é começar a cozinhar cristal naquela situação onde tinha muitos outros problemas pra serem resolvidos e principalmente sem o Gus mandar ele fazer nada. O Victor tava ali pra cuidar do Walt, pra resolver aquela situação e não pra cozinhar cristal. Isso ainda vai custar caro pra ele. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E bem nesse momento, o Gus Fring chegou lá no laboratório. Ele tava enraivecido, ele tava calado, ele entrou lá, não falou com ninguém. Todo mundo ficou apreensivo, mas o Gus continuou lá calado, botando medo em todo mundo, só por estar calado e pela forma que ele andava. Ele foi lá também, vestiu uma roupinha ali pra não se sujar, pegou um estilete e tava claro naquele momento que ele mataria o Walt e o Jesse. Pra mim esse daqui é o momento mais tenso de Breaking Bad, o momento assim que você fica mais apreensivo com medo do que vai acontecer, porque a forma com que o Gus age, calado ali, não fala nada, ele veste aquela roupinha, pega o estilete, e aí o Walt também começa a argumentar com o Gus que ele tem que deixar ele viver. O Walt começa novamente a lutar pela sua vida, fala, Gus, me deixa viver, eu resolvi as coisas, só eu que sei cozinhar cristal, você ganha muita grana com o meu cristal, mas parecia sem escapatória, o Gus ia matar ele. Mas quando ninguém tava esperando, o Gus vai lá e mata o Victor, o capanga dele, o cara de confiança dele, que até então não tinha arrumado problemas, não tinha feito nada errado e até tinha se mostrado um possível substituto pra cozinhar cristal no lugar do Walt. E o fato do Gus matar o Victor ali é tão inesperado que até o Mike se assusta se ele puxa a arma, aponta pra frente, ninguém entende muito bem aquilo. Tanto a gente que tá assistindo fica ali assustado, espantado, e aquilo era muito inesperado, até os personagens têm uma reação que mostra que ninguém tava esperando aquilo. E cara, a reação do Mike ali também é muito engraçada. O quê? Mas muita gente não entende por que o Gus matou o Victor, sendo que ele nunca tinha arrumado problema. Tem muita gente que acha que o Gus só matou ele porque ele tava com raiva. Mas não é por isso não, e o Gus matou o Victor por 3 motivos. E o primeiro desses motivos é que o Victor já estava lascado, todo mundo já tinha visto o rosto dele na cena do crime, então obviamente ele seria investigado. Então o Gus sabia que quando a polícia fosse investigar o Victor, teria a chance dele entregar o Gus pra polícia, ou de até de tanto a polícia investigar, eles acabarem descobrindo uma relação entre os dois. Então o Gus, com medo de dar ruim pra ele, com medo da polícia descobrir que ele era um criminoso, decidiu matar o Victor ali mesmo e eliminar todas as possíveis coisas que ferrariam ele, toda possível pessoa que ferraria ele. Quando o Gus matou o Victor, ele estava eliminando o possível problema que ele ia ter. E tem outro detalhe, o Victor largou o carro dele lá na cena do crime, então ele foi visto pelos vizinhos, agiu de uma forma esquisita e ainda largou o carro lá, então obviamente ele seria investigado. Então nesse momento o Gus estava cortando o mal pela raiz, estava cortando o mal antes que ele pudesse acontecer. Inclusive o Gus estava certo, porque lá depois em Breaking Bad a gente vê uma cena da polícia investigando o assassinato do Gale e eles estão ali com o retrato falado do Victor. Então o que o Gus previu que aconteceria, realmente aconteceu. Até o Hank tá ali com a fotinha do Victor, olhando a cara dele, e a polícia até fala, cara, esse cara desapareceu. A última vez que viram ele foi lá na cena do crime da casa do Gale. Então a primeira coisa que fez o Gus matar o Victor foi uma queima de arquivo. E o segundo motivo que fez o Gus matar o Victor foi que ele tava se achando demais. Então vamos lá, lembra que anteriormente o Victor tinha começado a cozinhar cristal mesmo sem o Gus mandar ele fazer nada? Então, o Gus sabia que pra ele ser um criminoso poderoso, para ele conseguir manter o seu império e para todo mundo respeitar ele, as pessoas deveriam fazer somente o que ele mandava. E nesse momento o Victor fez algo que ele não tinha mandado ele fazer. E no momento que o Victor começou a cozinhar cristal, mesmo sem ter recebido nenhuma ordem, ficou claro pro Gus que ele estava começando a crescer ali, achando que ele tinha mais poder do que deveria de tomar uma decisão sozinho e de fazer algo sem a ordem do Gus. E também estava querendo crescer muito e se aparecer naquela situação, e até pro Walt, porque quando o Victor começa a cozinhar, ele meio que quer
quer mostrar pro Walt que, cara, ó, você é substituível, você matou o Gale, mas tanto faz, eu posso te substituir numa boa. E nesse momento o Victor também saiu da função que ele estava sendo pago para exercer. Então ele era meio que o segurança do Gus, o cara que resolvia todas as paradas, e naquele momento o Gus tinha ordenado ele a resolver a situação do Walt, ou até cuidar da situação do Walt, só que ele meio que desobedeceu essas ordens e fez algo da qual o Gus não tinha mandado ele fazer. Então até o momento, o motivo do Victor ter sido visto na cena do crime e dele ter meio que feito algo sem o Gus mandar, foi por essas duas coisas que o Gus matou ele. E também a gente tem o terceiro motivo. E o terceiro motivo pelo qual o Gus matou o Victor foi pra mostrar pro Walt e pro Jesse quem manda naquela situação e que o Gus é capaz de fazer qualquer coisa pra manter o seu poder, pra continuar ganhando dinheiro e, ó, pra mostrar que, ó, ele manda naquilo tudo. Então, quando o Walt percebeu que o Gus matou o capanga dele, o Victor, um cara tranquilo, um cara de confiança dele, que nunca tinha arrumado problema até então, ficou claro pro Walt que o Gus poderia matar ele a qualquer momento, ou que até o Gus poderia matar a família dele, matar a Skyler, a Holly, o Walt Jr. Naquele momento ficou claro que o Gus é um cara perigoso, que o Gus é um cara maldoso, e até pro Mike também aquilo lhe serviu de alerta pra mostrar, ó, Mike, eu confio em você, você trabalha pra mim, tudo tá funcionando bem entre a gente, mas se vacilar, te mato também. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Então o Gus queria colocar todo mundo no seu lugar, e a morte do Victor, assim como qualquer coisa que o Gus fazia, é mais complexo do que parece. Então ele matou o Victor pra meio que o Victor não entregar ele, porque também o Victor tinha desobedecido as ordens dele, e também pra mostrar pra todo mundo que o Gus era o chefão daquela parada. E também o fato do Gus ter preferido matar o Victor do que o Walt, mesmo o Walt sendo o cara problemático daquela jogada, mostra que além de tudo ele é um empresário ganancioso que quer ganhar dinheiro e quer ganhar poder, porque caso ele matasse o Walt, ele pararia de ganhar muita grana. E o cara queria dinheiro, o cara queria lucro, o cara queria crescer o império dele. E o Gus também sabia que a partir dali o Walt começaria a fazer de tudo, começaria a se planejar de várias formas pra matar ele. Então, a partir desse momento, o Gus meio que entrou naquela política de que o Walt não podia chegar perto dele, de que o Walt não falaria com ele, e o Gus começou a andar com várias seguranças, porque ele sabia que, cara, o Walt daria alguma forma de matar ele, só que o Gus sabia que ele precisava manter o Walt vivo, porque ele queria, ó, bufunfa, ele queria encher o bolso de grana. Eu gosto de dinheiro. E nesse momento aqui de Breaking Bad, a gente percebe ainda mais que o Gus é esse cara frio, esse cara detalhista, que quer fazer de tudo pra ganhar dinheiro e poder. Então ele não pensou duas vezes, matou o cara de confiança dele. E mesmo ele odiando o Walt, mesmo o Walt só arrumando problema, ele decidiu manter o Walt vivo, encheu o cu de dinheiro. E quando o Gus matou o Victor, isso serviu pra colocar ele no controle novamente, pra todo mundo perceber que o chefão daquilo tudo era ele, e pra mostrar também, tanto pros personagens quanto pra gente que tá assistindo, que o Gus é um cara cauteloso, que tá disposto a fazer qualquer coisa pra continuar no poder. E, cara, é muito interessante perceber como que todas as ações do Gus são mais complexas do que parece. Tudo que ele faz é muito bem pensado, é muito bem estratégico, com o objetivo dele ganhar grana, manter o poder e não gerar desconfiança. Então, até naquele momento onde ele foi lá e ligou pro telefone do Hank, avisando que os gêmeos Salamanca matariam ele, tudo aquilo foi muito bem pensado, foi tudo muito bem planejado. E é o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu também vou estar deixando aqui na tela o vídeo onde eu expliquei por que o Gus ligou pro Hank e avisou que ele seria atacado pelos gêmeos Salamanca, e eu vou deixar outro vídeo aqui também. Tem dois aqui pra você escolher. Ó, pode assistir aí. E é isso, se você assistiu até aqui, valeu pessoal, um grande abraço e falou!